Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro. A gente vai mostrar nessa edição que as festas de Natal devem movimentar quase 70 bilhões de reais. As tensões aumentaram na Europa, na fronteira entre a Polônia e Belarus. O Pix tem novas medidas para evitar fraudes. E o intervalo para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil caiu de 6 para 5 meses. A gente começa com uma notícia internacional. O Senado do Chile rejeitou o pedido de impeachment do presidente Sebastián Piñera. De 4 votos a favor, 18 contra e uma abstenção, os promotores do impeachment, todos parlamentares da oposição, não obtiveram a maioria necessária de 29 votos para destituir o presidente. Com o resultado, o processo é encerrado, sem consequências políticas para Piñera. A acusação contra o presidente foi motivada pelo caso da venda de uma mineradora em 2010, que, segundo os Pandora Papers, ocorreu em um paraíso fiscal. Hoje é o primeiro dia de pagamentos do Auxílio Brasil. Os depósitos vão ser feitos seguindo os cadastros do Bolsa Família. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para novembro e dezembro. O benefício, substituto do Bolsa Família, deve atender 14 milhões e meio de famílias. Serão usados os mesmos cadastros dos beneficiários do antigo programa. No aplicativo Caixa Tem, podem ser consultadas informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas. Pedro Guimarães explicou que o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil manteve as datas de depósitos do Bolsa Família, que funcionam de acordo com o fim do número de inscrição social, o NIS. Dessa forma, quem tem o NIS com final 1 recebe nesta quarta, 17 de novembro, final 2 no dia 18 e assim por diante. E em dezembro a mesma coisa, começando a partir do dia 10 para NIS final 1 e seguindo até o dia 23, quando é pago para quem tem final 0. Guimarães confirmou ainda que em todos os meses o Ministério da Cidadania vai selecionar novos beneficiários para o Auxílio Brasil. A família cadastrada entra em uma fila de reserva que vai ser executada à medida que o governo tenha recursos no orçamento. Os nascidos no mês de setembro que receberam a última parcela do auxílio emergencial no dia 29 de outubro já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. As movimentações podem ser feitas nas agências bancárias, lotéricas ou aplicativos. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a Embaixada do Brasil no Bahrein e hoje ele tem agenda em Doha, no Catar. Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração da Embaixada Brasileira em Manama, no Bahrein. Considerado um país pequeno e muito rico, o Reino do Bahrein desempenha um papel importante na economia mundial, já que foi a primeira nação a descobrir e explorar petróleo no Oriente Médio na década de 60. Atualmente, a exploração de petróleo é responsável por 60% das exportações do Bahrein e por 18% do produto interno bruto nacional. O país também investe na diversificação da economia, com a promoção da atividade industrial e de serviços financeiros. Bahrein também se destaca na produção de aço e o Brasil é um dos principais fornecedores do minério de ferro. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou muito satisfeito com a aproximação dos países. Pelo meu semblante, pela minha aparência, você deve perceber claramente que é do coração essa aproximação. Brasil e Bahrein cada vez mais unidos e pensando no bem dos seus povos. O objetivo da viagem é fortalecer as relações comerciais do Brasil com países da região do Golfo Pérsico, que são grandes produtores de petróleo e possuem fundos soberanos de investimentos. O Brasil ainda deseja ampliar as exportações de produtos agrícolas e atrair recursos para concessões de infraestrutura. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas prevê aumento nas vendas do comércio com a volta das festas de Natal. A previsão é de que sejam injetados quase 70 bilhões de reais na economia. Na avaliação da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, essas projeções devem se confirmar mesmo em um cenário de dificuldade econômica. De acordo com o estudo, a estimativa de um ingresso de 68 bilhões e 400 milhões de reais no setor considera um universo de 123 milhões e 700 mil consumidores voltando às compras neste Natal. Já entre aqueles que não pretendem comprar nada nas festas de fim de ano, a principal justificativa apontada por 26% dos entrevistados é a falta de dinheiro. Outros 19% alegaram falta de costume de presentear no Natal e 16% alegam falta de emprego.
O Pix completou um ano de funcionamento. De acordo com o Banco Central, quase 350 milhões de chaves atualmente estão cadastradas. Mais de 330 milhões são de pessoas físicas. Mas a segurança ainda é um grande problema. A partir de agora, para diminuir os riscos de fraudes, os valores suspeitos poderão ser bloqueados. Os números comprovam o sucesso do Pix. A praticidade e a rapidez são as grandes vantagens. Muito mais prático. Na verdade, antes também tinha a questão de transferência, que era DOC, TED, e ainda tinha uma demora. Agora o Pix não, é na hora. Eu acho que foi uma excelente opção. Porque facilita muito pra gente, sabe? Tipo assim, você precisa de um dinheiro, a pessoa vai te emprestar, faz o Pix na hora e cai. Não precisa você ter que esperar a lotérica tá funcionando, ou um banco para você fazer um depósito no caixa e ter que esperar meia hora, uma hora para poder cair o dinheiro. Nem cartão mesmo eu ando, porque para mim eu prefiro fazer tudo pelo Pix. Vantagem também para o bolso. A adoção do Pix reduziu em quase 5 bilhões de reais os custos bancários para as empresas. Pode parecer pequeno para um grande empreendedor, mas para um microempreendedor individual, por exemplo, o MEI, essas taxas bancárias podem representar muito, em duas pontas. Na ponta em que ele precisa fazer a transferência bancária e na ponta em que ele recebe pagamentos. É um microempreendedor individual, que é um pequeno empreendedor, que tem um faturamento muito restrito ao longo de um ano. Essas transações bancárias de pagamento, de serviços, de insumos, de matéria-prima, da contratação de produtos, pode representar, ao longo de um ano, cerca de 10% de todo o seu faturamento. Por outro lado, passaram a faturar com mais segurança, porque em vez de solicitar um TED ou um DOC dos seus consumidores, dos seus contratantes, usam a facilidade do Pix. Então, ajudou bastante dos dois lados, seja com as taxas bancárias que esses empreendedores pequenos deixaram de pagar, seja com o aumento do seu faturamento por ter essa facilidade com seus consumidores. Mas o efeito colateral do novo sistema foi a segurança. As facilidades do Pix atraíram criminosos. Só em São Paulo, houve um aumento de quase 40% nos casos de sequestro relâmpago nos primeiros 7 meses do ano. Desce do carro! Desce! Calma, tá tudo bem. E por causa dos riscos, o Banco Central teve que adotar medidas de segurança. A principal delas foi a limitação de R$1.000 nas transações feitas durante a noite. E na semana que o Pix completa um ano, um novo sistema antifraudes entra em vigor. Agora, os bancos vão poder bloquear preventivamente as quantias consideradas suspeitas e a transação ficará interrompida por até 72 horas. Por outro lado, as instituições financeiras terão a obrigação de avisar imediatamente as pessoas que estão esperando para receber esse dinheiro. Conceito aberto exatamente para possibilitar uma análise inteligente dessas transações. Então, você imagine que um determinado consumidor sempre utiliza o seu Pix com valores que variam entre R$100 e R$500 e normalmente está relacionado a supermercados, restaurantes e bares. Então, tem um perfil traçado ali. Quando, de repente, essa transação extrapola esses ambientes de consumo e o valor, a inteligência artificial pode identificar isso como uma transação suspeita. O máximo que vai acontecer é que essa transação fica bloqueada até que o banco confirme se de fato o consumidor desejava aquela transação. E mais novidades devem vir por aí em breve. Para o fim de novembro estão previstas mais 2 modalidades do serviço. O Pix Saque, pelo qual será possível sacar dinheiro em estabelecimentos comerciais, e o Pix Troco. Nesse caso, o consumidor pode pagar um valor a mais e pegar a diferença em dinheiro. Com tantas facilidades, vai ser difícil ficar sem o Pix. Já diria o seu José Neto. Ele vende água de coco há 20 anos no centro de São Paulo e também teve que se modernizar. Olha o coco gelado, aceita o Pix. Pode vir, qualquer um. A previsão do tempo em algumas cidades do país para essa quarta-feira. Em São Paulo, o dia já começou ensolarado e a previsão é de que o dia fique mais quente do que ontem, máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura prevista é de até 28 graus, com sol, tempo firme durante toda a quarta-feira. Em Maceió, Alagoas, o dia vai ser quente e os termômetros podem marcar até 30 graus.
Em Joinville, Santa Catarina, a máxima é de 28 e pode chover no fim do dia. Em Porto Velho, Rondônia, a máxima é de 28 graus, só que ao longo do dia o céu pode ficar encoberto e pode chover em algumas regiões da cidade. Vamos para o intervalo, na volta a gente fala da tensão na fronteira da Polônia com Belarus. Até já! A Pfizer anunciou um acordo de fabricação de genéricos de um remédio contra a Covid-19 para 95 países. Como o Brasil não foi incluído na lista, vai precisar comprar o produto diretamente da farmacêutica. O acordo de licença voluntária da farmacêutica americana Pfizer vai permitir a fabricação e o fornecimento de genéricos de seu comprimido para a Covid-19. Com isso, fabricantes de genéricos que obtenham uma sublicença vão poder produzir e fornecer o remédio a 95 países. No caso do Brasil, fica a opção de comprar o medicamento diretamente da Pfizer. A empresa já tinha anunciado que seu comprimido experimental contra a Covid, o Paxlovid, reduz o risco de hospitalização ou morte pela doença em 89%. O remédio é usado em combinação com o ritonavir, um antiviral usado para o tratamento do HIV. Testes com o medicamento no Brasil começaram na semana passada. Os fabricantes de genéricos têm até 6 de dezembro para manifestar interesse em fabricar o remédio. Empresas brasileiras podem participar, mas as versões do medicamento só podem ser exportadas, não vendidas para o mercado nacional. A média de mortes pela Covid no Brasil segue abaixo de 300 a 15 dias e a média não registra aumento a 50 dias. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 132 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 611.478 vítimas da doença no país. Também foram confirmados mais 4.918 novos casos em 24 horas. No total, já são mais de 21.965.000 diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 246 vítimas por dia, segue abaixo de 300 pelo 15º dia seguido, uma redução de 5,6% em relação à média registrada há 14 dias. A média móvel de casos aponta 9.908 novas confirmações diárias, com uma diminuição de 5,6% no balanço de 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. No mapa que mostra a evolução da doença por regiões, dessa vez 7 estados apontam alta: Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Em estabilidade estão 10 estados e 9 unidades da federação apresentaram queda nas mortes. O Ceará não divulgou os dados. O Ministério da Saúde reduziu o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 de 6 para 5 meses para todos os adultos. Até agora, a dose de reforço só estava aprovada para pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde. O ministro Marcelo Queiroga informou que a redução do intervalo da dose de reforço de 6 para 5 meses após o esquema vacinal completo foi definida com base nos resultados de estudos científicos e vai atender qualquer pessoa com mais de 18 anos. Segundo o ministro da Saúde, em novembro, mais de 12 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose. Nós decidimos ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de 5 meses. Nós temos doses de vacina suficientes para garantir que essas vacinas elas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil. A pasta também anunciou a campanha de mega vacinação contra a Covid, que busca atingir os cerca de 21 milhões de brasileiros que ainda não completaram o esquema vacinal. A prioridade vai ser para a imunização com uma vacina diferente da aplicada nas primeiras doses. O Ministério da Saúde vai usar preferencialmente a vacina da Pfizer, mas vai aplicar também a da Janssen e da AstraZeneca.
Nos casos de quem tomou a vacina da Janssen, essas pessoas devem tomar uma nova dose 2 meses depois da primeira. E 5 meses depois dessa segunda aplicação, elas podem tomar uma outra dose de reforço. O Brasil atingiu a marca de 295 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid aplicadas. Mais de 73% da população brasileira já tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 157 milhões e 100 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso dá 73,6% dos brasileiros. Mais de 125 milhões e 900 mil tomaram a segunda dose ou dose única, 59% da população, e a dose de reforço já foi aplicada em mais de 12 milhões e meio de pessoas, 5,8% da população. Em um dia foram aplicadas mais de 696 mil doses de vacinas contra a Covid. A tensão aumentou na fronteira entre Polônia e Belarus. Migrantes atiraram pedras e as forças polonesas reagiram com gás lacrimogênio e canhões d'água. A crise aumentou a tensão entre a União Europeia e o governo bielorrusso, apoiado por Moscou. A Rússia criticou as ações contra os migrantes. Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. O comportamento do lado polonês é absolutamente inaceitável. Acho que o uso de gás e caminhões de água e os disparos feitos contra os migrantes na direção de Belarus, tudo isso mostra o desejo de esconder suas ações. O governo polonês calcula a presença de 3.000 a 4.000 migrantes acampados ao longo da fronteira em temperaturas glaciais. Essas pessoas estão bloqueadas entre a pressão das forças bielorrussas e a contenção dos soldados poloneses. A União Europeia acusa Minsk de promover o fluxo migratório como represália às sanções aprovadas por Bruxelas contra o regime de Alexander Lukashenko. A reeleição do presidente em 2020 e a posterior repressão aos dissidentes foram contestadas pelo bloco. Com um discurso duro contra a imigração, o governo polonês aprovou o estado de emergência na fronteira, mobilizou milhares de soldados na região e prevê a construção de um muro entre os países. Lukashenko afirmou que quer evitar o confronto sobre a crise migratória. Preso em Mianmar desde maio, o jornalista americano Danny Fenster chegou ontem a Nova York. Ele foi perdoado e expulso pelas autoridades militares do país asiático. Danny Fenster, o jornalista americano preso pela junta militar de Mianmar, se reuniu nesta terça-feira com a mãe, o pai e o irmão em Nova York. Visivelmente cansado, ele retornou aos Estados Unidos acompanhado do diplomata americano Bill Richardson, que negociou sua libertação com as autoridades birmanesas. É um longo tempo de espera. É um dia, um momento que vem imaginando tão intensamente por tanto tempo que ultrapassa tudo que pensava. Na semana passada, militares responsáveis pelo golpe de Estado em fevereiro condenaram um jornalista a 11 anos de prisão por incitação à violência, associação criminosa e violação das regras de visto. Mas Fenster foi perdoado e liberado na segunda-feira, um dia antes de sua convocação a um tribunal para responder a acusações de terrorismo e sedição que poderiam levá-lo à prisão perpétua. No mesmo dia, ele viajou para Doha, no Catar. Desde fevereiro, as autoridades militares detiveram dezenas de jornalistas críticos do golpe em uma violenta repressão na qual morreram mais de 1.200 pessoas. Fenster, que trabalhava para a Frontier Myanmar, uma publicação local, foi preso quando tentou deixar o país em maio para visitar seus pais nos Estados Unidos. A junta militar citou razões humanitárias para justificar a libertação do jornalista, que encerrou 176 dias de detenção em uma prisão da era colonial, por onde passaram a maioria dos dissidentes mais famosos do país. O presidente americano Joe Biden proibiu o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de entrar nos Estados Unidos. A medida vale também para a mulher de Ortega e vice-presidente Rosário Murillo, bem como para vários ministros e funcionários. O presidente, que tem 76 anos e está no poder desde 2007, foi reeleito em 7 de novembro para o 4º mandato consecutivo. O processo eleitoral foi duramente questionado pela comunidade internacional.
7 possíveis adversários de Ortega foram detidos meses antes das eleições. Na Libertadores Feminina, o Corinthians derrotou o Nacional do Uruguai por 8-0 e se classificou para a final. As jogadoras do time brasileiro acusaram uma adversária de racismo. A partida foi disputada no Estádio Olímpia, em Assunção, no Paraguai. As jogadoras brasileiras protestaram em campo após acusarem uma adversária de racismo. Depois de fazer o 6º gol, a atacante Adriana teria sido chamada de macaca por uma jogadora uruguaia. O caso gerou reação das atletas do clube paulista. Algumas fizeram um gesto do punho erguido, símbolo de combate ao racismo. Com a goleada, o Corinthians pega o Santa Fé, da Colômbia, na final do próximo domingo. Essa edição fica por aqui. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.